Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar é uma referência ao diabo. Ele é chamado assim pelos seguintes motivos. Potestade significa poderes. A dificuldade é interpretar a qualificação poderes do ar. Talvez a explicação melhor para o que Paulo está dizendo aqui é que Satanás é o príncipe ou é o comandante dos poderes demoníacos que infestam toda a humanidade. Ar é aquilo que nos cerca. Na cosmologia judaica, o espaço entre nós e Deus era dividido em 3 andares. Havia as regiões mais inferiores, que seria a atmosfera, e lá no topo havia o terceiro céu, que é o paraíso, e onde Paulo foi arrebatado, segundo a experiência que ele teve em 2 Coríntios, capítulo 12. Era o lugar mais alto. O ar aqui é a região mais baixa, a nossa atmosfera, que Paulo diz está saturada de demônios. Eles estão em todo lugar. Talvez uma referência ao fato, talvez o pensamento aqui seja uma referência lá tanto a Isaías quanto a Ezequiel, que aparentemente falam de uma queda de Satanás do céu. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vi Satanás cair do céu. E também lá no livro de Apocalipse diz que Miguel, na sua batalha com o dragão, precipitou Satanás para a terra. Então, a atmosfera, o lugar onde nós vivemos, ele está dominado, ele está impregnado por esses seres malignos. A batalha é bem real. Paulo vai descrever essa batalha mais adiante no capítulo 6, quando ele diz no verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que seria exatamente esse espaço invisível que nos cerca e onde esses demônios estão presentes. Satanás é o príncipe deles, é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. E o que é que ele faz? Paulo diz aqui no verso 2 que ele, esse príncipe da potestade do ar, ele é um espírito, porque o diabo ele não tem corpo, ele é um anjo caído, anjos não têm corpos. Ele é um espírito, ele e os que estão com ele, que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra atuar é a mesma palavra que aparece aqui no capítulo 1, no verso 5, no capítulo 1, verso 19, quando Paulo diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a mesma palavra que Paulo usa para falar da eficácia, ação eficaz do Espírito Santo em nós, é a mesma palavra que ele usa aqui para dizer que o diabo eficazmente atua nos filhos da desobediência. Ou seja, na mesma proporção em que o Espírito de Deus atua no crente, o príncipe da potestade do ar e os demônios atuam nos filhos da desobediência. A mesma palavra que é usada aqui. Aqui tem razão Lutero quando ele diz que não tem neutralidade. O homem é uma besta, ou montado por Deus ou pelo diabo. Você está debaixo de um desses dois poderes. Um desses dois poderes está atuando na sua vida. Ou o Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, ou o príncipe das potestades aéreas, dos poderes invisíveis que nos cercam, inimigos de Deus, estão atuando. O que significa essa atuação? A Bíblia descreve de várias maneiras. Os demônios, eles cegam as pessoas para que elas não compreendam o Evangelho. Jesus, uma vez, numa parábola, ele se referiu a isso, dizendo que a palavra de Deus, às vezes, é jogada como uma semente e cai em corações como sementes caem à beira do caminho. E vêm as aves do céu e comem. E Jesus explicou, muitos, quando ouvem a palavra, o diabo vem e tira a palavra, distrai a pessoa, ilude a pessoa, ela ouve a palavra, mas a palavra não é eficaz, pela ação do príncipe da potestade do ar, atuando no seu coração, cegando, iludindo, oprimindo, enganando, mentindo, são muitas coisas
muitas estratégias que o príncipe das potestades aéreas usa para manter as pessoas longe de Deus e nesse estado de morte. É isso que ele quer, manter a humanidade nesse estado de morte e segundo o mundo do qual ele é o príncipe. Ele é o príncipe desse mundo. Então, é isso exatamente que esses poderes aéreos fazem. Eles estão ao nosso redor. Apesar dos exageros que nós encontramos no movimento neopentecostal, especialmente os exageros relacionados com o movimento de batalha espiritual, que grandemente destaca o poder do diabo, além daquilo que a Bíblia nos garante, entretanto, eles não deixam de ter alguma razão, porque às vezes nós vamos para o outro lado, e nós nos esquecemos da existência desses poderes, desses espíritos que atuam poderosamente, invisivelmente, sutilmente, mas eficazmente nos filhos da desobediência. Há uma guerra espiritual acontecendo. E às vezes, por conta dos exageros, a gente reage negando, não falando sobre isso, não nos apercebendo, quando a verdade seria, a gente deveria rejeitar o que está errado, mas concordar com aquilo que está certo. E de fato existe esse conflito, como Paulo aqui tão claramente diz, a humanidade está debaixo da atuação do príncipe das potestades do ar. Ele se refere aqui à humanidade como sendo os filhos da desobediência. Isso pode significar duas coisas. Primeiro, pessoas que por natureza estão acostumadas a desobedecer, que é uma boa descrição da humanidade. Por natureza nós desobedecemos, filhos da desobediência. Ou pode ser uma referência ao fato de que nós somos filhos do primeiro casal desobediente, que foi do primeiro casal que foi desobediente. Adão e Eva desobedeceram a Deus e nós somos filhos deles. Então nós somos filhos da desobediência ou filhos desobedientes. Quer seja uma referência ao pecado original, quer seja uma referência aos pecados atuais, o fato é que a humanidade é chamada aqui de filhos da desobediência. Está muito diferente daquilo que as pessoas gostam de pensar a respeito de si mesmas. Eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus. A gente vê muito na traseira do caminhão, de vez em quando, viajando aí, mundo afora, a gente vê o caminhoneiro bota feliz na traseira do caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, ele se acha filho de Deus. De repente até é mesmo, né? Talvez seja um crente em Jesus Cristo e tudo mais. Mas pela frequência com que isso aparece, pela maneira como alguns dirigem, eu duvido que sejam crentes. Mas é o pensamento que todo mundo tem a seu respeito, né? Todo mundo gosta de pensar que é filho de Deus. Só que o quadro real que a Bíblia nos pinta sobre isso é de filhos desobedientes, filhos da desobediência, não filhos de Deus. E aqui está a causa, talvez, pela qual Satanás e esses demônios podem atuar na humanidade. A desobediência de Adão e Eva abriu a porta para que o espírito do erro, o espírito da morte, o espírito opressor, Satanás e os seus anjos, tivessem autoridade, permissão de Deus para agir na humanidade toda por conta da desobediência. Foi a desobediência que abriu a porta, como Paulo diz em Romanos 5, pela transgressão de um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte. E é claro que por aquela porta que Adão abriu, quando ele abriu não passou somente o pecado e a morte, mas esses seres espirituais que vieram para atuar nos filhos da desobediência. Mortos em ofensas e pecados, escravos do mundo e atuados pelo príncipe da potestade do ar. Em quarto lugar, verso 3, Paulo menciona uma outra escravidão, que é a escravidão da carne. Veja como ele muda aqui o discurso. Ele disse no verso 2 que os efésios andavam outrora segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Aí no início do verso 3, ele já diz, entre os quais também todos nós. Antes ele tinha dito vós, mas agora ele está dizendo nós. Temos que lembrar que Paulo está escrevendo para uma comunidade gentílica, Paulo sendo judeu. E essa questão judeu-gentil era muito aguda no primeiro século.
O que Paulo está querendo evitar aqui é que os efésios digam assim, mas espera aí, Paulo, essa descrição terrível, é só a gente que é assim? Paulo diz, não, também nós, eu e os demais judeus, nós estávamos na mesma situação, não há diferença nesse sentido. Os judeus receberam a lei de Deus, mas eles quebraram essa lei, transgrediram essa lei, cometeram delitos, e eles estão mortos nas suas ofensas e pecados. Paulo não está tirando essa ideia da cabeça dele, ele está seguindo o que Jesus ensinou. Lembra quando Jesus se dirigiu aos fariseus e disse assim, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês parecem bonitos aos homens. Já foram visitar cemitérios em que a tumba ou a lápide é de granito, é de mármore, muito bem elaborado, com letras bonitas, cheio de flores e tudo mais, parece um lugar limpo, mas dentro está cheio de ossos de mortos, decompostos. Foi essa figura que Jesus usou para se descrever o fariseu. Ele parecia vivo, mas na verdade por dentro ele era uma sepultura cheia de ossos, mortos, de carne pútrida, decomposta. Essa é a situação. Então, para deixar claro que ele não está falando só dos gentios, aqui ele já se inclui. Em quem também nós judeus, todos nós andamos outrora. Antes de conhecer Jesus Cristo, tanto os judeus como os gentios estavam mortos em seus delitos e pecados, escravos do mundo e escravos do poder de Satanás que atua neles. Entre os quais todos nós andamos outrora, aí ele acrescenta, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui é usada no sentido pejorativo, não é o tecido que recobre os nossos ossos, mas é uma expressão, é muito frequente o uso da palavra carne para descrever a nossa natureza pecaminosa, essa natureza que caracteriza os filhos da desobediência e a natureza de pessoas mortas. Por que é chamado de carne essa corrupção do nosso coração? Porque o principal anseio da natureza corrompida é atender os desejos carnais, os desejos que procedem de dentro de nós. Alguns deles lícitos, mas que se tornam pecaminosos quando nós queremos satisfazê-los da maneira errada. Como, por exemplo, o desejo sexual. É um desejo lícito, porque foi Deus que nos criou assim. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e Gênesis 2. Está dizendo com clareza. Só que Deus disse muito claramente como é que o desejo sexual ele deve ser satisfeito. O casamento é o âmbito em que o impulso sexual pode ser legitimamente satisfeito. Fora disso, a Bíblia usa termos como fornicação, prostituição, adultério e uma lista de outros nomes. Então, o desejo sexual em si, ele é bom. O problema é quando você vai querer satisfazê-lo da maneira errada, no tempo errado, com a pessoa errada. Então, é isso que nós chamamos de carne, o desejo de você atender os desejos naturais do seu corpo, sem levar em consideração o que Deus diz a respeito deles. E as pessoas vivem para isso, não vivem? Elas vivem exatamente para isso. O que é que o homem moderno faz hoje? Ele quer fazer dinheiro, ele quer fazer guerra e ele quer fazer sexo. É a mesma coisa dos homens de 2000 anos atrás. A diferença é que hoje eles fazem isso pela internet. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. É isso que Paulo chama aqui de carne. E, metade do verso 3, andamos segundo as inclinações da nossa carne. A carne inclina a pessoa, inclina o arbítrio. É por isso que a gente fala que não tem livre arbítrio, porque o arbítrio é inclinado para os desejos da carne. Há essa inclinação no coração. Teríamos livre-arbítrio se o nosso coração fosse livre. Ele pudesse ir livremente em qualquer direção, mas ele não é. Ele é um coração que, debaixo de todas essas condições aqui. Então, a carne tem uma inclinação. E é essa inclinação que as pessoas seguem essa inclinação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que caracteriza a nossa sociedade. É só você pegar a revista Caras, né? Ou Eles e Elas, acho que nem tem mais isso aí. Ou era da minha época de vai escutar, vai ver os shows aí de celebridades ou
vê os filmes de Hollywood e as séries e tudo mais, tem umas até razoáveis, vai ver isso aí, você vai ver que o tema sempre é esse. Pessoas em busca da sua felicidade, pessoas em busca de satisfazer os seus prazeres, e para isso elas fazem o que tiver de fazer. Mulheres são abandonadas por maridos que simplesmente descartaram essas mulheres porque não se sentem mais felizes no casamento. A mulher não satisfaz mais. Larga e vai arrumar outra. Troca uma de 50 por duas de 25, como o pessoal diz, não é? Faz exatamente isso. É uma sociedade voltada para si, egoísta, consumista, voltada para o prazer, para o hedonismo, que é o nome que se dá a isso. Viver para o prazer. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Essa é a agenda do homem sem Deus. Ele vive segundo a inclinação da sua carne para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Deus passa longe do pensamento dele. Ele não está nem aí para querer saber o que é que Deus quer, como é que eu faço para agradar a Deus, como é que eu posso servir a Deus e tudo mais. Quinta coisa que Paulo diz. Primeiro, estão mortos. Segunda, escravos do mundo. Terceiro, escravos do diabo. Quarto, escravos da carne. E agora, quinto, filhos da ira. Final do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E éramos nós, judeus, filhos da ira, como também os demais homens, os gentios. Tanto judeus como gentios, por natureza, são filhos da ira. Filhos da ira não é difícil de entender, se você lembrar que antes Paulo usou o termo filhos da desobediência. Como a desobediência do homem provoca a santidade de Deus e a sua justiça, a reação justa de Deus à desobediência é a sua ira. A ira de Deus não pode ser confundida com a raiva humana. Deus não se ira como nós ficamos irados. Geralmente a nossa ira é egoísta, ela é centrada em nós e ela vem de alguma frustração nossa. A ira de Deus é a reação santa do seu caráter justo, que tem que punir o pecador e tem que punir o pecador e não inocentar o culpado. Então, a natureza de Deus reage à desobediência. E, como resultado, os desobedientes estão debaixo da ira de Deus. Então, se você é filho da desobediência, isso significa naturalmente que você também é filho da ira, ou seja, você está debaixo da ira de Deus. Ou colocando de outra forma, você nasceu numa raça que está debaixo da ira de Deus, porque é uma raça desobediente. E ele diz, por natureza, e aqui é uma referência clara ao pecado original, nós nascemos assim, já nascemos inclinados a todo mal. Por natureza, é o que você é por natureza, é o que você é naturalmente, é o que você faz naturalmente. Você não precisa nem se condicionar ou usar algum truque para você fazer o pecado e o mal. Você faz tão naturalmente, sai da sua boca com tanta facilidade, os olhos ficam gulosos sobre coisas com tanta facilidade. Você ouve coisas, o ouvido estica, né? A orelha vai escutando conversa que você não deve. É natural. Porque nós somos, por natureza, filhos da desobediência e, como tal, filhos da ira. Essa é a descrição que Paulo faz, iniciando o capítulo 2, para dizer por que é necessário um poder semelhante ao poder que ressuscitou Jesus Cristo para salvar você. É porque sua situação é essa. Sua situação é essa. Com isso, o apóstolo Paulo, com essa descrição, ele coloca em relevo e destaque o poder de Deus na vida dos seus eleitos. Como é que Deus, o que é que foi necessário Deus fazer para nos trazer da morte para a vida? A resposta é: calcule a partir do estado em que você estava. Você estava morto, você era escravo, sua vontade era corrompida, a inclinação da carne, você vivia para isso, você é filho desobediente e você está debaixo da ira de Deus. Calcule o poder que é necessário para salvar você. Então, por isso essa descrição aqui. Segundo, Paulo quer mostrar a grandeza da graça de Deus, que Deus quis salvar pecadores de entre a humanidade, é sempre motivo de maravilha para nós. A graça de Deus em não nos abandonar e dizer, vão todos para o inferno mesmo, filhos desobedientes, que Ele quis salvar
pecadores para a sua glória, do meio da humanidade perdida, sempre é motivo de maravilha para nós e de espanto. Porque a gente diz assim, se eu fosse Deus, eu não tinha aguentado metade do que a humanidade fez com ele, né? Já tinha aberto o inferno e sacudido todo mundo lá dentro. Ainda bem que nós não somos Deus, não é? Ainda bem que nós não somos. Mas a paciência de Deus, a misericórdia, a Bíblia chama isso de longanimidade de Deus, em suportar a humanidade e ainda de entre ela, tirar pessoas para o louvor da sua glória mediante o Evangelho. E aí Paulo também aqui está querendo enfatizar a necessidade de que Deus viesse em socorro da humanidade e que Deus interviesse. Note que o próximo verso que nós veremos no próximo domingo começa assim: mas Deus, que eu acho que são as duas palavrinhas mais importantes dessa passagem, porque elas assinalam a intervenção de Deus nesse quadro caótico e desesperador. Mas, ou seja, apesar de tudo isso, dos 3 versos, Deus fez alguma coisa. Deus fez alguma coisa. Eu quero terminar aqui com algumas implicações dessa descrição de Paulo para nós hoje. Essa descrição que ele nos dá aqui, ela impacta muito bem o debate que existe hoje entre os evangélicos sobre a questão do livre-arbítrio. São passagens como essas que nos levam a questionar a existência do livre-arbítrio, que o homem continua a ter arbítrio. Arbítrio é a capacidade de avaliar e de escolher. Isso aí ninguém nega. Nenhum reformado nega que o homem tem arbítrio. Nosso problema é com a expressão livre, porque livre significa um arbítrio que livremente, isento de influências externas e internas, pode decidir entre o bem e o mal. Diante dessa passagem, não tem como aceitar que o homem, por natureza, ele seja livre para renunciar a esse mundo, virar as costas para esse mundo, romper o domínio do diabo, sair da sua morte e dizer: eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero me converter. Essa passagem, ela coloca a questão do livre-arbítrio no seu devido lugar. Arbítrio nós temos, só que ele não é livre. Ele é sempre virado para o mal, inclinado para o mal. É presa a atuação do diabo. É o arbítrio de alguém que está morto em ofensas e pecados e que anda de acordo com o mundo. Essa passagem também ela é boa para um outro debate, porque com certeza, se você está acompanhando aqui, em vez de estar vendo aí o replay do jogo do Flamengo no seu celular, se você está me acompanhando aqui, você iria logo dizer o seguinte: pastor, mas essa descrição é terrível, ela não bate com o que eu vejo, porque eu conheço gente que não é crente, que é mais crente, quer dizer, que faz coisa melhor do que o cristão. Eu tenho um vizinho que é ateu, o cara contribui para hospital, ele construiu uma creche, ele dá sopão para os pobres, é uma pessoa boa, cuida bem dos seus filhos, pastor. Então essa descrição que o senhor está dando aqui não bate com aquilo que eu vejo na realidade. A resposta que nós damos é que essas pessoas, elas são exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E se alguma coisa boa elas fazem, isso é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que a gente chama de graça comum, operando na humanidade para evitar que a gente seja tão ruim quanto a gente pode ser. Isso aqui é a descrição de todos nós somos isso aqui. Deus, na sua misericórdia, Ele não somente resolveu salvar um povo dessa situação, mas aos demais Ele estende a sua graça comum. Como Jesus disse, Deus faz com que a chuva caia sobre o quintal do justo e do injusto. O descrente, ele é abençoado com prosperidade, com saúde, com boas intenções, com boas virtudes, só que essas coisas não procedem de um coração regenerado, elas procedem de um coração contaminado pelo pecado, e da perspectiva bíblica, nunca podem ser consideradas como boas obras. Boas obras são aqueles atos de obediência a Deus que partem de um coração regenerado, vivo, que são fruto da nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. É somente isso que Deus considera como
como boa obra. O mais é o homem morto tentando se justificar, tentando apaziguar a sua consciência, tentando ganhar mérito diante de Deus. Por isso ele vende e dá aos pobres, por isso ele contribui para a creche, por isso ele é bondoso, por isso ele se guarda de fazer o mal, pelo menos na frente dos outros. Mas não é porque ele ama a Deus e porque ele crê no Senhor Jesus e porque ele foi regenerado. Porque o estado real da humanidade é esse aqui. Todo bem que existe no mundo procede de Deus e não do coração humano. Todo bem no mundo vem de Deus e não do coração humano. Uma outra área em que essa passagem nos ajuda a entender é a área da questão da salvação. Esse quadro aqui é devastador. Nós precisamos da graça. Talvez você esteja aqui hoje e secretamente no seu coração você tenha esperança de que Deus vai lhe dar um tratamento diferenciado porque você não é tão ruim como certas pessoas. Você vai dizer assim, pastor, eu sou ruim, mas você precisa ver o meu vizinho. Acaba bate na mulher. Eu nunca levantei a mão para bater na minha. Então, no fundo, todos nós somos tentados a pensar que seremos tratados diferentes por Deus, porque existe alguma virtude, algum mérito, alguma coisa em nós. Eu espero que Efésios 2, de 1 a 3, cure você dessa heresia hoje. Não há nada em você que atraia o favor de Deus. Não há nada em você que mereça alguma coisa de Deus. E o pior, não há nada que você possa fazer, porque o estado é esse aqui. Você está morto, você está naquela tábua do necrotério, né? Estendido ali com o lençol por cima, frio, inerte, insensível. Esse é o seu estado diante de Deus, e acorrentado ali pelos poderes do mundo e do diabo e da carne e dos pensamentos, filho da ira e filho da desobediência. Não tem nada que você possa fazer. Se Deus não vier salvar você, se Deus não vier no seu encalço, se Ele não abrir os seus olhos, tocar no seu coração, dar vida a você, você vai continuar no seu auto-engano. Você vai continuar pensando que é uma pessoa que merece alguma coisa de Deus e que no fim vai dar tudo certo, Deus vai dar um jeitinho. Não vai não. Não vai não. Deus não faz vista grossa esse tipo de coisas. E por último, eu queria só dizer aqui, que aqui eu encontro uma das razões, uma das muitas razões pelas quais eu creio que o cristianismo de fato é a religião que Deus revelou. Se eu fosse criar uma religião, se fosse inventar a religião do zero para ter muitos adeptos, eu ia fazer uma religião onde a antropologia, que é a visão do homem, seria extremamente positiva. Eu iria elogiar as pessoas, eu iria dizer para elas, olha, na minha religião você vai ser valorizado. Na minha religião nós vamos reconhecer o seu potencial. Você só precisa tomar consciência disso, se libertar. Ouça a sua consciência, ouça o seu coração, porque tem bondade diante de você. Vamos desenvolver o potencial que você tem dentro de você. Se eu fosse inventar a religião, eu faria isso, porque quem é que não quer ouvir isso? E quem é que quer ouvir isso aqui? Ninguém. Que eu estou morto, que eu vou para o inferno, que eu sou filho da desobediência, que eu estou debaixo da ira de Deus, que eu sou escravo da minha carne. Essa é a religião mais impopular do mundo. É por isso que nós dizemos, ela não foi criada por homens, não foi criada pelo apóstolo Paulo, ela é a revelação de Deus, a verdade a nosso respeito. O cristianismo nos dá uma visão realista da situação em que a humanidade vive. Por isso que é a palavra de Deus, por isso que é verdadeiro. E é por isso que você deve crer nessas palavras e abraçar de todo o coração para a sua salvação e para a vida eterna, porque fora do Evangelho de Cristo você não vai encontrar perdão e redenção. Amém? O diabo não cega as pessoas de forma evidente. Ele usa sutilezas e enganos. Muitas vezes aqueles que estão perdidos não percebem que estão cegos. Eles podem estar envolvidos em atividades religiosas, ou até mesmo em filosofias que parecem trazer sentido à vida, mas que, na realidade, os afastam da verdade de Cristo. Estamos, como filhos de Deus, cientes de que a verdadeira luz é Jesus. Ou nos deixamos levar por falsas luzes que nos distanciam da verdadeira esperança. É crucial lembrar que essa cegueira não é apenas uma condição passiva,
mas uma situação ativa na qual o diabo trabalha para obscurecer a verdade. Ele insinua dúvidas, desespero e confusão. Em Gênesis, vemos como ele seduziu Eva, fazendo-a questionar a palavra de Deus, e assim começou a tragédia da queda. Da mesma forma, ele continua a semear incertezas em nossos corações. Precisamos nos questionar: estamos fortalecendo nossa fé nas promessas de Deus ou estamos sendo levados por dúvidas que podem gerar cegueira? Além disso, é importante considerar como essa cegueira se manifesta no mundo ao nosso redor. Vemos sociedades que rejeitam a verdade absoluta e adotam um relativismo que nega a palavra de Deus. 1 João 5:19 nos lembra: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. A influência do diabo é percebida em filmes, músicas e até mesmo em padrões de comportamento que se opõem ao que Deus estabeleceu. Estamos atentos a essas armadilhas? Como cristãos, é nossa responsabilidade sermos luz em meio à escuridão, revelando a verdade de Cristo em um mundo que busca de todas as formas a própria iluminação. Nós, como portadores da luz, precisamos proclamá-la corajosamente. Em Mateus 5:14, Jesus nos declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Essa é a nossa chamada. Temos a responsabilidade de brilhar em meio à escuridão. Portanto, a pergunta crucial é: estamos vivendo de forma a refletir o amor e a verdade de Cristo, ou nos calamos enquanto os outros continuam a viver em cegueira? Ademais, como podemos nós mesmos evitar sermos cegos? A resposta está na palavra de Deus. Em Salmo 119:105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O estudo e a meditação nas Escrituras nos proporcionam a verdade que afasta a cegueira. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais claramente entendemos a vontade de Deus para nossas vidas e o plano da salvação em Cristo.